O vento açoitava meu rosto enquanto eu segurava o timão com força, sentindo cada vibração do casco contra as ondas revoltas. O Estrela de Cádiz cortava a água como uma lâmina, e meu coração batia no mesmo ritmo frenético da regata. Era a última volta, e eu estava empatado em primeiro lugar com um iate que não reconhecia. Elegante, moderno, com linhas que sussurravam dinheiro e poder. Foi quando o vi pela primeira vez. Do outro lado da baía, através da névoa salgada e do spray das ondas, nossos olhares se encontraram por um instante que pareceu durar uma eternidade. Mesmo à distância, pude ver seus olhos escuros me observando com uma intensidade que fez meu estômago se contrair. Ele estava no comando de seu iate com a mesma confiança arrogante com que provavelmente comandava sua vida. Mãos firmes no timão, cabelos negros balançando ao vento, uma expressão determinada que me fez esquecer momentaneamente onde eu estava. O som da buzina me trouxe de volta à realidade. Linha de chegada. Meu coração disparou quando percebi que estávamos lado a lado, nossos iates praticamente emparelhados numa corrida desesperada rumo à vitória. Pude sentir sua presença como uma força magnética, e quando cruzamos a linha, foi por centímetros que ele me venceu. Enquanto eu baixava as velas, ainda ofegante e com a adrenalina correndo pelas veias, ele se aproximou com seu iate. O homem que me havia derrotado saltou para o meu convés com uma agilidade felina, e de repente ele estava ali, a poucos metros de mim, mais alto do que eu imaginara, com ombros largos sob a camisa branca que grudava em seu peito definido pelo suor. "Boa corrida", disse ele, estendendo a mão. Sua voz era grave, com um sotaque que não consegui identificar completamente, mas que fazia minha pele formigar. "Sou Diego Mendoza." Quando nossas mãos se tocaram, senti uma descarga elétrica subir pelo meu braço. Sua pele era quente e áspera. Mãos de alguém que conhecia trabalho duro apesar da riqueza óbvia. Ele não soltou minha mão imediatamente, seus dedos se demorando sobre os meus enquanto seus olhos escuros me estudavam com uma curiosidade faminta. "Gabriel Santana", consegui responder, minha voz saindo mais rouca do que eu gostaria. "Gabriel." Ele repetiu meu nome como se estivesse provando um vinho raro, e a forma como as sílabas rolaram de sua língua fez algo se apertar no fundo do meu peito. "Você navega como se estivesse fugindo de algo." A observação me pegou desprevenido, e por um momento senti o velho peso familiar se instalando em meus ombros. Ele não podia saber. Ninguém sabia. Mas havia algo em seus olhos que sugeria que ele via além das aparências, que conseguia enxergar as cicatrizes que eu escondia tão cuidadosamente. "E você navega como se possuísse o mar", respondi, tentando recuperar o controle da situação. Ele sorriu então, um sorriso lento que transformou completamente seu rosto, suavizando as linhas duras e revelando dentes brancos perfeitos. Por um momento, pude imaginar como seria sentir esses lábios contra os meus, e o pensamento me fez corar como um adolescente. "Talvez possua mesmo", disse ele, seus olhos nunca deixando os meus. "Mas hoje você quase me venceu. Isso não acontece com frequência." O vento mudou de direção, trazendo o aroma de sua água de colônia misturado com sal marinho e suor masculino. Era embriagante, e eu me peguei dando um passo à frente sem perceber, diminuindo ainda mais a distância entre nós. "Da próxima vez", murmurei, surpreendido pela minha própria ousadia, "eu vou vencer." Seus olhos se escureceram, e por um momento pensei que ele fosse me beijar ali mesmo, no convés do meu iate, com o Mediterrâneo se estendendo infinito ao nosso redor. Em vez disso, ele passou o polegar sobre meus nós dos dedos, um toque tão leve que poderia ter sido acidental, mas que enviou ondas de calor direto para o meu centro. "Estou ansioso por isso", disse ele, finalmente soltando minha mão. Quando ele saltou de volta para seu iate, eu ainda podia sentir o calor de seu toque em minha pele e sabia que minha vida acabara de mudar para sempre. "Meu nome é Gabriel Santana, tenho 28 anos, e o mar sempre foi meu refúgio. Nascido em Salvador, cresci ouvindo as histórias de meu avô sobre os grandes navegadores brasileiros, homens corajosos que desbravaram oceanos
quando o mundo ainda era um mistério. Ele me ensinou tudo sobre velas, ventos e correntes, mas mais importante, me ensinou que o mar nunca mente. Ele é brutal e honesto, duas qualidades que aprendi a valorizar acima de tudo. Após formar-me em engenharia naval, deixei o Brasil há 5 anos para participar de regatas pelo mundo. Não foi uma fuga, pelo menos é o que digo a mim mesmo. Foi uma busca por algo que não conseguia encontrar em terra firme. Paz, talvez, ou pelo menos o tipo de cansaço que me permitia dormir sem pesadelos. Naquela manhã de maio, 3 dias após a regata em que conheci Diego, eu estava no porto de Málaga, verificando as cordas do Estrela de Cádiz, quando senti uma presença conhecida. Levantei os olhos e lá estava ele, caminhando pelo pier com a confiança casual de quem possui o mundo. Usava calças de linho branco e uma camisa azul marinho que realçava seus ombros largos, os cabelos negros brilhando sob o sol mediterrâneo. Meu coração acelerou imediatamente, como se meu corpo tivesse memória própria do encontro anterior. 3 dias, e eu não havia conseguido tirá-lo da cabeça. Sonhara com aquele sorriso, com o calor de sua mão na minha, com a intensidade de seus olhos escuros. Gabriel, sua voz me alcançou antes mesmo que ele chegasse ao meu iate. Pensei em encontrá-lo aqui. Ele parou na borda do pier, as mãos nos bolsos, me observando trabalhar com uma expressão que não consegui decifrar. Havia algo predatório na forma como me olhava, como se eu fosse uma presa interessante que ele estava decidindo se valia a pena caçar. Diego, consegui responder, limpando as mãos sujas de graxa em um pano. Não esperava vê-lo novamente tão cedo. Não? Ele arqueou uma sobrancelha, descendo para o convés do meu iate sem pedir permissão. A familiaridade do gesto me irritou e me excitou ao mesmo tempo. Achei que pudéssemos conversar sobre navegação. Você tem uma técnica interessante nas viradas de bolina. Ele estava mentindo. Eu podia sentir. Havia algo mais por trás daquela visita, uma tensão subjacente que fazia o ar entre nós vibrar como uma corda de violão esticada demais. Quando ele se aproximou, pude ver pequenas rugas ao redor de seus olhos que sugeriam que ele ria com frequência. Mas também havia uma dureza em sua mandíbula que falava de decisões difíceis e responsabilidades pesadas. Você não veio aqui para falar de navegação, disse, surpreendendo-me com minha própria franqueza. Ele parou tão perto que pude sentir o calor emanando de seu corpo, ver as pequenas cicatrizes em suas mãos que contradiziam sua aparente vida de luxo. Quando ele falou, sua voz estava mais baixa, mais íntima. Não, admitiu, seus olhos percorrendo meu rosto com uma intensidade que me fez engolir em seco. Vim porque não consegui parar de pensar em você. A honestidade crua de sua admissão me atingiu como uma onda, e por um momento, esqueci como respirar. Ninguém nunca havia me olhado daquela forma, como se eu fosse algo precioso e perigoso ao mesmo tempo. Minha experiência com relacionamentos sempre fora complicada. Breves encontros em portos distantes, conexões que terminavam quando eu levantava a âncora. Mas isto era diferente. Isto era perigoso. Diego, comecei sem saber o que dizer. Jante comigo. Ele interrompeu, dando um passo ainda mais próximo. Agora eu podia ver pequenas manchas douradas em seus olhos escuros. Pude sentir seu alento quente contra minha face. Esta noite, conheço um lugar especial. Toda a fibra do meu ser gritava para dizer sim, mas a parte cautelosa de mim, a parte que aprendera a se proteger através dos anos, hesitou. Diego Mendoza era claramente um homem acostumado a conseguir o que queria, e eu não era apenas mais uma conquista casual. Pelo menos, não queria ser. Não sei se é uma boa ideia, murmurei. Mas mesmo enquanto falava, meu corpo estava se inclinando na direção dele como uma planta buscando o sol. Por que não? Sua mão se ergueu, os dedos tocando levemente meu antebraço nu. O toque era simples, quase casual, mas enviou ondas de calor através da minha pele. Você tem medo de mim, Gabriel? A pergunta me pegou desprevenido. Medo? Sim, eu tinha medo, mas não dele exatamente. Tinha medo do que ele poderia despertar em mim, dos segredos que poderia descobrir, da dor que inevitavelmente viria quando ele descobrisse quem eu realmente era. Não tenho medo de você, disse,
finalmente encontrando minha voz. Mas não sou o tipo de homem com quem você está acostumado a sair. Ele riu então, um som rico e genuíno que fez meu peito se apertar. Como você sabe que tipo de homem eu costumo frequentar? Perguntou, seus dedos ainda traçando pequenos círculos em meu braço. Você tem tudo, disse, gesticulando vagamente na direção do porto onde seu iate luxuoso estava ancorado. Dinheiro, poder, provavelmente pode ter qualquer pessoa que quiser. Por que eu? Sua expressão ficou séria então, e ele deu um passo ainda mais próximo, forçando-me a inclinar a cabeça para trás para manter contato visual. Agora estava tão perto que pude ver cada cílio escuro, cada pequena imperfeição em sua pele bronzeada que apenas o tornava mais atraente. Porque, disse ele, sua voz pouco mais que um sussurro, quando olho para você, não vejo alguém impressionado com meu dinheiro ou meu poder. Vejo alguém que compreende o mar como eu compreendo. Vejo força, mistério. Sua mão se moveu do meu braço para minha face, o polegar traçando a linha do meu maxilar. E uma dor que reconheço porque carrego uma similar. Suas palavras me atingiram mais fundo do que eu gostaria de admitir. Por um momento louco, pensei em contar-lhe tudo. Sobre Marcos, sobre o acidente, sobre as noites sem sono e os pesadelos que me perseguiam. Mas então a realidade voltou, fria e cortante como o vento norte. Você não me conhece, disse, afastando-me antes que pudesse fazer algo estúpido como me inclinar para seu toque. Então me dê a chance de conhecê-lo. Ele respondeu imediatamente. Uma noite, Gabriel. Apenas jante comigo. Se depois disso você decidir que não quer me ver novamente, respeitarei sua decisão. Olhei para ele por um longo momento, vendo determinação e algo que poderia ser vulnerabilidade em seus olhos escuros. Diego Mendoza, com toda a sua riqueza e poder, estava me pedindo algo, não exigindo. E naquele momento, com o sol mediterrâneo banhando seu rosto e o aroma do mar misturando-se com sua colônia, eu não consegui dizer não. Uma noite, concordei, minha voz saindo mais fraca do que pretendia. O sorriso que iluminou seu rosto foi como o nascer do sol após uma longa tempestade. E quando ele se inclinou para beijar minha bochecha em despedida, o toque de seus lábios em minha pele me deixou tremendo como uma folha ao vento. Às 8, disse ele, recuando com esse sorriso ainda brincando em seus lábios. Vista algo especial. Depois que ele partiu, eu permaneci no convés por longo tempo, tocando inconscientemente o local onde seus lábios haviam tocado minha pele. Sabia que estava cometendo um erro, que Diego Mendoza era o tipo de complicação que eu havia passado 5 anos evitando. Mas enquanto observava seu iate se afastar pelo porto, uma parte rebelde de mim não conseguia esperar pela noite chegar. Se vocês estão sentindo a mesma tensão que eu senti naquele momento, deixem um comentário contando o que acham que vai acontecer neste primeiro encontro. A química entre Gabriel e Diego está apenas começando a se desenvolver, e posso garantir que vocês não vão querer perder o que vem pela frente. Passei o resto da tarde tentando me convencer de que aquilo era apenas um jantar. Apenas 2 pessoas compartilhando uma refeição e conversando sobre navegação. Nada mais. Mas quando me olhei no espelho pequeno da cabine do Estrela de Cádiz, vestindo minha única camisa social, azul clara que realçava meus olhos castanhos, sabia que estava mentindo para mim mesmo. Havia algo em Diego Mendoza que despertava partes de mim que eu mantinha cuidadosamente enterradas. A forma como ele me olhava, como se pudesse ver através das barreiras que eu construíra ao longo dos anos, me assustava e me excitava em igual medida. Às 8 em ponto, ele apareceu no pier. Vestia um terno escuro que parecia ter sido costurado especificamente para seu corpo, realçando seus ombros largos e cintura estreita. Quando me viu, aquele sorriso lento se espalhou por seu rosto, e meu estômago deu uma cambalhota perigosa. "Você está lindo", disse ele, e a sinceridade em sua voz fez meu rosto esquentar. "Você também", respondi, e imediatamente me senti como um adolescente desajeitado. Ele riu, estendendo o braço para mim. "Vamos, tenho uma surpresa para você." A surpresa era um restaurante no topo de uma colina com vista para todo o porto de Málaga.
Não era o tipo de lugar turístico e ostentoso que eu esperava, mas sim um pequeno estabelecimento familiar onde o dono nos cumprimentou Diego pelo nome e nos conduziu a uma mesa isolada no terraço. Como descobriu este lugar? Perguntei, impressionado com a vista deslumbrante das luzes da cidade refletindo na água escura. Minha família tem conexões aqui há gerações, disse ele, servindo vinho tinto em nossas taças. Meu bisavô espanhol costumava vir aqui quando era jovem antes de emigrar para o México. México? Repeti surpreso. Pensei que fosse espanhol. Sou meio a meio, disse ele, seus olhos brilhando à luz das velas. Nascido na cidade do México, criado entre lá e Madrid. E você? Sotaque brasileiro, mas algo me diz que há muito mais na história. Tomei um gole de vinho, ganhando tempo. Era um tinto encorpado que esquentou minha garganta e me deu coragem. Salvador, Bahia, disse. Filho de pescador, neto de navegador. O mar está no meu sangue há 3 gerações, mas deixou tudo para trás, observou ele, inclinando-se ligeiramente para a frente. Por quê? A pergunta que eu temia. Olhei para suas mãos ao redor da taça de vinho, mãos fortes com cicatrizes pequenas que contavam histórias que eu gostaria de conhecer. Às vezes precisamos partir para descobrir quem realmente somos, disse oferecendo uma meia-verdade. Ele me estudou por um longo momento e pude ver que não estava completamente convencido com minha resposta. Mas em vez de pressionar, ele mudou de assunto. Fale sobre navegação, disse. Como aprendeu a ler o vento daquela forma? Durante a regata você antecipou mudanças que eu só percebi segundos depois. Senti-me mais seguro falando sobre algo que conhecia bem. Meu avô dizia que o mar fala com aqueles que sabem ouvir. Expliquei, relaxando um pouco. Pequenas mudanças na temperatura, na umidade, na cor da água. Tudo conta uma história se você prestar atenção. E você presta atenção a tudo, não é? Disse ele, sua voz mais baixa agora. A forma como você me observou durante nossa conversa esta manhã. Como está me observando agora? Meu coração acelerou. Ele estava certo. Eu havia passado toda a noite estudando-o discretamente. A forma como seus dedos longos seguravam a taça, como um pequeno músculo em sua mandíbula se contraía quando ele ria, como seus olhos escureciam quando me olhava de forma mais intensa. Você também está me observando, retruquei tentando soar casual. Sim, admitiu sem hesitação. Você me fascina, Gabriel. Há uma contradição em você que não consigo decifrar. Força e vulnerabilidade, confiança e cautela. É como se houvesse 2 pessoas compartilhando o mesmo corpo. Suas palavras eram perigosamente próximas da verdade. Baixei os olhos para meu prato, fingindo interesse na paella que mal havia tocado. Talvez seja apenas porque não me conhece bem o suficiente, murmurei. Então me ajude a conhecê-lo melhor, disse ele, estendendo a mão sobre a mesa para tocar levemente meus dedos. O contato enviou uma descarga elétrica através do meu braço. Conte-me algo verdadeiro sobre Gabriel Santana. Olhei para nossos dedos entrelaçados sobre a mesa, sua pele bronzeada contrastando com a minha mais clara. Por um momento louco, pensei em contar-lhe sobre Marcos, sobre a tempestade, sobre como ainda acordava algumas noites com o som de madeira se partindo e gritos sendo engolidos pelo vento. Mas em vez disso, ofereci outra verdade, menor, mas ainda real. Tenho medo, disse em voz baixa. De quê? De parar de me mover, admiti, finalmente erguendo os olhos para encontrar os dele. Quando fico muito tempo no mesmo lugar, os fantasmas me alcançam. Algo mudou em sua expressão. Uma suavidade que não esperava ver. Sua mão apertou a minha ligeiramente. Eu entendo, disse ele. Mais do que você imagina. E você? Perguntei, virando o jogo. Qual é sua verdade, Diego Mendoza? Ele ficou em silêncio por um momento, seus dedos traçando pequenos círculos no dorso da minha mão. Quando falou, sua voz carregava um peso que reconheci. Tenho um império para proteger, disse. Negócios que dependem de mim, família que conta comigo, rivais que querem me ver falir. Às vezes sinto como se estivesse navegando numa tempestade constante, tentando manter tudo junto. É por isso que navega? Perguntei. Para escapar? Sim, admitiu. No mar, sou apenas Diego, não o herdeiro, não o CEO.
Não o homem que tem que tomar decisões que afetam centenas de pessoas. Apenas eu. Ficamos em silêncio por um momento, nossos dedos ainda entrelaçados, ambos perdidos em nossos próprios pensamentos. A brisa noturna trazia o aroma do mar misturado com o jasmim dos jardins ao redor do restaurante. Gabriel, disse ele finalmente, sua voz tão baixa que tive que me inclinar para a frente para ouvi-lo. Posso fazer uma pergunta pessoal? Meu coração disparou, mas assenti. Você já esteve apaixonado? A pergunta me pegou completamente desprevenido. Pensei em Marcos, no que tivemos, no que perdemos. Mas aquilo havia sido amor? Ou apenas dois jovens encontrando conforto um no outro enquanto exploravam quem eram? Uma vez, disse, minha voz pouco mais que um sussurro. Acabou mal. Sinto muito, disse ele, e pude ver que realmente sentia. E você? Ele sorriu, mas não havia alegria naquele sorriso. Pensei que sim, algumas vezes, mas sempre descobri que elas estavam mais interessadas em minha conta bancária do que em mim. Seus olhos encontraram os meus. Você é a primeira pessoa em muito tempo que me olha como se eu fosse apenas um homem. O peso de suas palavras pairou entre nós, carregado de significado e possibilidade. Quando ele se levantou e estendeu a mão para mim, eu a aceitei sem hesitar. Quer caminhar comigo? Perguntou. Descemos pela colina em direção ao porto, nossas mãos ainda entrelaçadas. O contato parecia natural agora, como se nossos dedos tivessem sido feitos para se encaixar dessa forma. Quando chegamos ao pier onde nossos iates estavam ancorados, ele parou. Esta noite foi... começou. Perigosa. Completei por ele. Ele riu, um som baixo e rico que fez meu peito se apertar. Eu ia dizer perfeita, disse ele, virando-se para me encarar. Mas você tem razão. É perigosa também. Estávamos muito próximos agora. Próximos o suficiente para que eu pudesse ver como suas pupilas estavam dilatadas na penumbra do porto. Próximos o suficiente para sentir o calor emanando de seu corpo, para ouvir sua respiração ligeiramente acelerada. Ah, Gabriel, murmurou meu nome como uma oração, sua mão livre se erguendo para tocar meu rosto. Quando seus lábios finalmente tocaram os meus, foi como se o mundo inteiro se reduzisse àquele ponto de contato. Ele beijava com a mesma intensidade controlada com que navegava, seguro, mas não dominador, apaixonado, mas não desesperado. Suas mãos se moveram para minha cintura, me puxando mais para perto, e eu me permiti me perder no calor e na suavidade de sua boca. Quando nos separamos, ambos estávamos ofegantes. Ele apoiou a testa na minha, seus olhos fechados. Isto é loucura, murmurou. Sim. Concordei, mas não me afastei. Você vai fugir agora? Perguntou, abrindo os olhos para me olhar. A pergunta me atingiu como um soco no estômago porque era exatamente o que eu sempre fazia. Fugia antes que as coisas ficassem muito reais, muito complicadas, muito dolorosas. Não sei, respondi honestamente. Ele assentiu como se esperasse essa resposta. Quando decidir, disse, passando o polegar sobre meus lábios ainda sensíveis de nosso beijo. Me avise, mas saiba que eu vou lutar por isso, Gabriel. Por nós. Depois que ele partiu, sentei-me no convés do Estrela de Cádiz, por horas, tocando meus lábios e tentando processar o que havia acontecido. Diego Mendoza havia acabado de entrar na minha vida como uma tempestade repentina, e eu não fazia ideia se conseguiria sobreviver à devastação que certamente viria. Mas pela primeira vez em 5 anos, parte de mim queria tentar. Nos dias seguintes, Diego e eu desenvolvemos uma rotina perigosa. Ele aparecia no porto todas as manhãs, às vezes trazendo café cubano que havia aprendido a fazer durante uma viagem a Havana, outras vezes simplesmente se sentando em silêncio enquanto eu trabalhava no Estrela de Cádiz. Conversávamos sobre navegação, sobre lugares que havíamos visitado, sobre a forma como a luz matinal dançava na água. Conversas seguras que evitavam cuidadosamente os territórios mais perigosos de nossas vidas. Mas havia momentos, quando nossos dedos se tocavam ao passar uma ferramenta, quando ele ria de algo que eu dizia, e seus olhos se iluminavam completamente, quando o pegava me observando com aquela intensidade faminta, em que a tensão entre nós se tornava quase insuportável. Na quinta manhã,
Ele chegou mais tarde que o usual, com uma expressão tensa que não havia visto antes. Problemas nos negócios? Perguntei, notando as linhas de estresse ao redor de seus olhos. Sempre, disse ele, mas tentou sorrir. Nada com que você precise se preocupar. Mas eu podia ver que era mais do que o estresse usual. Havia algo predatório na forma como seus olhos continuavam escaneando o porto, como se esperasse ver algo ou alguém que não deveria estar lá. Diego, disse, tocando seu braço. O que está acontecendo? Por um momento pensei que ele fosse me contar. Vi vulnerabilidade em seus olhos, a mesma que eu reconhecia no espelho todas as manhãs. Mas então ele se recompôs, colocando a máscara de controle de volta no lugar. Tenho alguns competidores que não jogam limpo, disse finalmente. Às vezes as coisas ficam complicadas. Que tipo de complicadas? Ele hesitou, e nesse momento de hesitação pude ver o peso que carregava. Diego Mendoza podia ser rico e poderoso, mas também estava assombrado por seus próprios demônios. O tipo que pode ser perigoso para pessoas próximas a mim, disse ele, seus olhos encontrando os meus com uma intensidade perturbadora. Senti um frio no estômago. Perigo. Mais uma vez, o perigo estava se infiltrando em minha vida, e eu nem sequer sabia como ou por quê. Talvez seja melhor mantermos distância então, disse, odiando-me pelas palavras mesmo enquanto as pronunciava. Sua expressão se endureceu. É isso que você quer? Perguntou. Fugir na primeira dificuldade? A acusação me atingiu como um tapa, principalmente porque era verdadeira. Mas desta vez era diferente. Desta vez, não estava fugindo apenas de minha própria dor, mas tentando proteger alguém que estava rapidamente se tornando importante demais. Não é fuga, disse, minha voz mais dura do que pretendia. É bom senso. Bobagem, disse ele, dando um passo em minha direção. Você está com medo. Claro que estou com medo! Explodi, surpreendendo-nos ambos com a intensidade de minha resposta. Você acha que não reconheço perigo quando o vejo? Você acha que não sei como é perder alguém por causa de decisões estúpidas? As palavras saíram antes que eu pudesse pará-las, carregadas de uma dor que eu havia mantido enterrada por 5 longos anos. Diego me olhou com uma expressão de choque e então, lentamente, compreensão. O que aconteceu, Gabriel? Perguntou suavemente. Fechei os olhos, sentindo as velhas feridas se abrindo como se tivessem acontecido ontem. Podia ouvir o vento uivando, sentir o frio da água, ver o terror nos olhos castanhos de Marcos enquanto a tempestade nos engolia. Eu tinha um parceiro de navegação, disse minha voz pouco mais que um sussurro. Marcos. Éramos próximos, muito próximos. Diego não disse nada, apenas esperou e, de alguma forma, sua paciência silenciosa me deu coragem para continuar. 5 anos atrás, estávamos navegando de Salvador para Recife quando uma tempestade nos pegou. Eu queria voltar, buscar abrigo, mas Marcos, ele era corajoso demais para seu próprio bem. Disse que podíamos enfrentar, que éramos bons o suficiente. Podia sentir lágrimas queimando meus olhos, mas as mantive afastadas. O mastro se partiu. Continuei. Marcos tentou segurá-lo, evitar que destruísse o resto do iate. Uma onda gigante nos atingiu e minha voz falhou. Gabriel. Diego disse meu nome com tanta ternura que quase me desfiz. Ele se foi, terminei. E foi minha culpa. Eu era o capitão. Era minha responsabilidade mantê-lo seguro. E falhei. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Esperei que Diego dissesse algo reconfortante, mas vazio. Ou pior, que se afastasse agora que conhecia a verdade sobre mim. Em vez disso, ele deu um passo à frente e gentilmente tocou meu rosto, forçando-me a olhá-lo. Não foi sua culpa, disse firmemente. Você não sabe? Eu sei que o mar é imprevisível, interrompeu. Sei que tempestades podem surgir do nada. Sei que até os melhores navegadores podem ser pegos desprevenidos. E sei que você não seria capaz de colocar conscientemente alguém que ama em perigo. A palavra amor pairou entre nós, pesada de significado. Porque era verdade. Eu havia amado Marcos, à minha maneira jovem e incerta. E agora estava começando a sentir algo ainda mais profundo e assustador por Diego. Por que você não foge? Perguntei. Agora que sabe que sou um desastre ambulante?
Ele sorriu então, aquele sorriso lento que fazia meu coração disparar. Porque reconheço um companheiro sobrevivente quando vejo um, disse. E porque ele hesitou, como se as próximas palavras fossem custosas demais. Porque estou me apaixonando por você, Gabriel. E isso me assusta mais do que qualquer rival de negócios jamais poderia. O mundo pareceu parar. Ali estávamos nós, dois homens assombrados por nossos passados, admitindo sentimentos que ambos tínhamos medo de nomear. Era loucura, era perigoso, era provavelmente a coisa mais estúpida que qualquer um de nós poderia fazer. Mas quando me inclinei para beijá-lo, com o gosto salgado de lágrimas não derramadas em meus lábios, soube que já era tarde demais para fugir. Diego Mendoza havia navegado direto através de todas as minhas defesas, e agora estávamos ambos à deriva em águas desconhecidas. Sinto que vocês podem sentir a intensidade emocional deste momento tanto quanto eu senti. Gabriel finalmente se abriu sobre seu passado trágico e Diego correspondeu com uma declaração que mudará tudo entre eles. Mas será que eles conseguirão navegar juntos através das tempestades que se aproximam? Não percam a próxima parte, onde os perigos do mundo de Diego finalmente alcançam nossa paixão. Nascente. 2 semanas se passaram desde nossa confissão mútua, e eu deveria ter percebido que a paz era temporária demais para durar. Diego e eu havíamos desenvolvido uma intimidade cuidadosa, beijos roubados no convés do meu iate, noites conversando até o amanhecer sobre sonhos e medos, manhãs acordando em seus braços depois de noites que começavam inocentes, mas terminavam com nossos corpos entrelaçados, numa dança de paixão contida. Ele ainda não havia me levado ao seu iate, sempre encontrando desculpas para ficarmos no Estrela de Cádiz. Eu fingia não notar, mas sabia que ele estava me protegendo de alguma coisa. A tensão em seus ombros havia aumentado nos últimos dias, e ele checava constantemente seu telefone com uma expressão sombria. Foi numa manhã de céu carregado que tudo mudou. Acordei com o som de vozes alteradas vindas do pier. Através da pequena escotilha da cabine, pude ver 2 homens de ternos escuros conversando com Diego próximo ao seu iate. Não conseguia ouvir as palavras, mas a linguagem corporal era clara. Eles estavam ameaçando e Diego estava tentando mantê-los calmos. Vesti-me rapidamente e subi ao convés. Quando Diego me viu, sua expressão se tornou ainda mais tensa. Gabriel, disse ele, forçando um sorriso. Estes são associados comerciais. Estávamos apenas terminando. Os 2 homens me olharam com interesse predatório que me fez a pele se arrepiar. O mais alto, com cicatrizes visíveis nas mãos, sorriu de uma forma que não chegava aos olhos. Então este é o brasileiro, disse em espanhol, claramente assumindo que eu não entenderia. Bonito. Diego sempre teve bom gosto. Minha mandíbula se contraiu, mas mantive a expressão neutra. Talvez devêssemos continuar esta conversa em outro lugar, disse Diego, sua voz carregada de aviso. Por quê? Perguntou o segundo homem, mais baixo, mas com uma presença mais intimidadora. Tenho certeza de que seu amigo entende a importância dos negócios. Claro que entendo, disse em espanhol perfeito, tendo a satisfação de ver surpresa nos rostos deles. E também entendo quando estou sendo insultado. Diego me lançou um olhar de aviso, mas eu estava farto de jogos. Interessante, disse o homem alto. Diego, você não nos disse que seu namorado fala nossa língua. Não é da conta de vocês, respondeu Diego, sua voz perigosamente baixa. E sugiro que mostrem respeito. Ou o quê? O homem baixo riu. Você esqueceu sua posição, Diego. Deve muito a nossos investidores e dívidas. Bem, dívidas às vezes precisam ser pagas de formas criativas. Algo gelado se instalou no meu estômago quando vi o olhar que eles dirigiram para mim. Não eram apenas rivais comerciais, eram algo muito mais perigoso. Chega, disse Diego em voz alta, dando um passo à frente para se colocar entre mim e os 2 homens. Terminaremos isso mais tarde, em particular. Oh, claro que sim, disse o homem alto, mas seus olhos permaneceram em mim. Foi um prazer conhecê-lo, Gabriel. Tenho certeza de que nos veremos novamente em breve. Depois que partiram, Diego permaneceu imóvel por um longo momento, as mãos cerradas em punhos.
Quem eram eles? Perguntei, embora parte de mim já soubesse que não quereria ouvir a resposta. Problema, disse ele simplesmente. Que tipo de problema? Ele se virou para me encarar e pude ver medo real em seus olhos pela primeira vez desde que nos conhecemos. O tipo que pode machucar você para me atingir, disse. Gabriel, você precisa sair de Málaga. Hoje. O quê? A sugestão me atingiu como um balde de água fria. Não vou fugir. Não é fuga, é sobrevivência, disse ele segurando meus ombros. Estes homens, eles não têm limites. Se acharem que podem usar você contra mim, farão isso sem hesitação. Então me conte a verdade, exigi. Toda ela. O que você fez? Com o que está envolvido? Ele fechou os olhos como se as palavras fossem fisicamente dolorosas. Minha empresa... Algumas vezes precisamos fazer negócios com pessoas que não são exatamente legais, disse. Contrabando, principalmente. Itens de arte, antiguidades, coisas que tecnicamente deveriam passar por canais oficiais, mas... É complicado. Contrabando, repeti, sentindo o mundo girar ligeiramente. Não drogas, não armas, disse ele rapidamente. Nunca nada que machucasse pessoas diretamente. Mas estes homens, eles querem expandir os negócios para áreas que eu não posso aceitar. E quando recusei, eles vieram atrás de você. Terminei. E agora viram uma forma de me pressionar, disse ele, tocando meu rosto com ternura desesperada. Gabriel, por favor, pelo meu bem, pelo seu bem, vá embora. Olhei para ele por um longo momento, vendo o homem que havia aprendido a amar se desfazendo diante dos meus olhos. Diego Mendoza, tão confiante e controlado, estava implorando, e eu podia fugir. Era o que sempre fazia quando as coisas ficavam perigosas demais. Mas desta vez era diferente. Desta vez, fugir significaria abandonar alguém que significava mais para mim do que minha própria segurança. Não, disse firmemente. Gabriel, disse não. Repeti, pegando suas mãos. Não vou deixar você enfrentar isso sozinho. Você não entende. Estes homens matam pessoas. E você acha que eu não conheço violência? Perguntei. Você acha que 5 anos navegando pelo mundo não me ensinaram a me defender? Isso é diferente. Sim, concordei. Desta vez, eu tenho algo pelo que vale a pena lutar. Algo mudou em sua expressão então. Uma mistura de gratidão e desespero que me partiu o coração. Se você ficar, disse ele, não há garantia de que sairemos disso vivos. Se eu for, respondi, não há garantia de que você saia disso vivo. E eu não posso viver com mais uma morte na minha consciência. Ele me beijou então desesperadamente como se fosse a última vez. E talvez fosse. Temos que sair de Málaga, disse ele quando nos separamos. Esta noite, conheço um lugar em Ibiza onde podemos nos esconder enquanto penso em uma solução. Ibiza fica longe, observei. E se houver tempestade? Ele sorriu, mas não havia humor naquele sorriso. Então enfrentaremos a tempestade juntos. Partimos ao pôr do sol, meus poucos pertences transferidos para o iate luxuoso de Diego. O Magnífico era 3 vezes maior que o Estrela de Cádiz, com tecnologia de navegação que me deixou impressionado e acomodações que pareciam ter saído de uma revista. Mas toda a opulência do mundo não podia mascarar a tensão que carregávamos enquanto deixávamos o porto de Málaga para trás. Eles vão nos seguir? Perguntei, observando as luzes da cidade diminuírem na distância. Provavelmente, disse Diego, ajustando o piloto automático. Mas o Magnífico é mais rápido que qualquer coisa que tenham, e eu conheço estas águas melhor que eles. A noite estava clara inicialmente, estrelas brilhando como diamantes sobre o Mediterrâneo escuro. Diego parecia mais relaxado no comando de seu iate, e por algumas horas consegui quase esquecer que estávamos fugindo de homens perigosos. Ele me mostrou como usar o radar e os sistemas de comunicação, suas mãos cobrindo as minhas enquanto me ensinava. Mesmo em nossa situação desesperadora, seu toque ainda enviava ondas de calor através do meu corpo. Gabriel, disse ele durante uma dessas lições improvisadas, sua voz baixa e íntima. Se algo acontecer comigo, nada vai acontecer. Interrompi. Se acontecer, insistiu. Quero que use o rádio de emergência. Canal 16.
e há dinheiro escondido no cofre da cabine principal. A combinação é a data em que nos conhecemos. Meu coração se apertou ao perceber que ele havia escolhido aquela data como combinação de seu cofre pessoal. Diego, não fale assim. Preciso, disse ele, virando-se para me encarar completamente. Porque se vamos morrer esta noite, quero que saiba que estes foram os melhores dias da minha vida. Conhecer você, me apaixonar por você, valeu a pena todos os riscos. Não consegui responder porque minha garganta estava fechada pela emoção. Em vez disso, o beijei, derramando tudo o que sentia naquele beijo. Amor, medo, gratidão, desespero. Foi quando o primeiro tiro estourou. O som de madeira se estilhaçando me trouxe de volta à realidade brutalmente. Diego me empurrou para baixo enquanto mais tiros vinham de um iate que havia aparecido do nada, suas luzes apagadas para evitar detecção. Merda! Murmurou Diego, crawling até os controles. Eles são mais espertos do que pensei. Outro tiro, desta vez atingindo próximo à linha d'água. Eles não estavam tentando nos matar. Ainda. Queriam nos parar. O que fazemos? Gritei por cima do barulho do motor enquanto Diego acelerava ao máximo. Sobrevivemos, disse ele, sua mandíbula contraída em determinação. O Magnífico saltou sobre as ondas enquanto fugíamos, mas nossos perseguidores estavam ganhando terreno. Pior ainda, nuvens escuras estavam se acumulando no horizonte. Uma tempestade se aproximando. Diego, disse, apontando para as nuvens. Tempestade. Ele olhou e por um momento vi hesitação em seus olhos. Sabia o que ele estava pensando. Tempestades no mar haviam tirado Marcos de mim. Era meu maior medo, meu trauma mais profundo. Podemos tentar contornar, disse ele. Mais tiros, estes mais próximos. Uma das janelas da cabine explodiu em cacos de vidro. Não, disse, surpreendendo-me com minha própria firmeza. Entre na tempestade. Eles não vão nos seguir. Gabriel, você tem certeza? Depois do que aconteceu, tenho certeza, disse, e percebi que realmente tinha. Eu confio em você. E desta vez eu não vou fugir. Diego me olhou por um longo momento, então assentiu. Virou o timão diretamente para o coração da tempestade que se aproximava. Os primeiros ventos nos atingiram como punhos gigantes, fazendo o iate tremer e balançar violentamente. Atrás de nós, pude ver o iate dos nossos perseguidores hesitando, então virando para trás. Eles não eram navegadores corajosos o suficiente para enfrentar uma tempestade mediterrânea. Mas nós éramos. Segure-se! Gritou Diego enquanto a primeira onda gigante nos atingia. O que se seguiu foi 2 horas das mais intensas navegação que já experimentei. Diego pilotava o Magnífico, através das ondas com habilidade sobrenatural, antecipando cada padrão, cada mudança no vento. E eu ajudava. Pela primeira vez desde a morte de Marcos, eu estava totalmente presente numa tempestade, não paralisado pelo medo, mas energizado pela necessidade de sobreviver. Não apenas para mim, mas para o homem que amava. Cabo à esquerda! Gritei quando vi uma onda especialmente grande se formando. Visto! Diego respondeu, ajustando nossa direção perfeitamente. Trabalhávamos como uma equipe, nossos movimentos sincronizados como se navegássemos juntos há anos. Quando o mastro secundário começou a vergar perigosamente, foi minha vez de agir, usando tudo o que meu avô me havia ensinado para estabilizá-lo. E quando finalmente saímos do outro lado da tempestade, ambos encharcados e exaustos, mas vivos, Diego me puxou para seus braços e me beijou com uma paixão desesperada que falava de alívio e amor e gratidão por estarmos vivos. Você foi incrível, murmurou contra meus lábios. Absolutamente incrível. Nós fomos incríveis, corrigi, minhas mãos tremendo enquanto tocava seu rosto molhado pela chuva e pelo spray do mar. Juntos. Naquela noite, ancorados numa cala protegida em Ibiza, fizemos amor pela primeira vez. Não foi apenas desejo físico, embora houvesse muito disso. Foi celebração da vida, da sobrevivência, do amor que havíamos encontrado um no outro contra todas as probabilidades. Seus lábios traçaram cada cicatriz em meu peito, enquanto eu explorava o território familiar, mas sempre excitante de seu corpo. Quando finalmente nos unimos,
foi com uma ternura desesperada que falava de segundas chances e novos começos. Eu te amo, sussurrei contra seu pescoço suado enquanto nos movíamos juntos no ritmo antigo da paixão. Eu te amo também, respondeu, suas mãos se entrelaçando nas minhas. Para sempre, Gabriel. Não importa o que aconteça. 3 meses depois, estávamos navegando ao largo da costa da Sardenha quando Diego finalmente me contou que havia resolvido seus problemas com os homens perigosos. Como? Perguntei, embora não tivesse certeza se queria saber os detalhes. Digamos que encontrei uma forma de oferecer-lhes algo mais valioso do que minha cooperação, disse ele, um sorriso misterioso brincando em seus lábios. E agora estou completamente fora desse tipo de negócio. Completamente? Completamente, confirmou puxando-me para seus braços no convés do Magnífico. De agora em diante, Diego Mendoza Enterprises se dedica exclusivamente a empreendimentos legais e navegação recreativa. E o que isso significa para nós? Perguntei, embora já soubesse a resposta pelo brilho em seus olhos. Significa, disse ele beijando meu pescoço, que podemos navegar para onde quisermos, quando quisermos, sem olhar por cima dos ombros. Que tal o Brasil? Sugeri. Quero te mostrar Salvador. Quero que conheça minha família. Sua família sabe sobre... Nós? Ainda não, admiti. Mas vão gostar de você. Especialmente quando virem como você me faz feliz. E era verdade. Pela primeira vez em 5 anos, eu era genuinamente feliz. Os pesadelos sobre Marcos haviam diminuído, substituídos por sonhos sobre futuros possíveis com Diego. Havia aprendido que amar alguém não significava substituir o amor perdido, mas sim expandir meu coração para abrigar ambos. Há algo que preciso perguntar, disse Diego naquela noite enquanto estávamos deitados sob as estrelas no convés. Pergunte, se você pudesse mudar alguma coisa sobre como nos conhecemos, disse ele traçando pequenos círculos em meu peito nu. Mudaria? Pensei na pergunta por um longo momento, lembrando da primeira vez que nos vimos durante a regata, da tensão e medo que havíamos enfrentado, das tempestades tanto literais quanto metafóricas que havíamos navegado juntos. Não, disse finalmente, porque tudo isso, os perigos, o medo, até mesmo a dor, tudo fez parte de nos conhecermos verdadeiramente. Fez parte de aprendermos que podemos confiar um no outro, mesmo sabendo que quase morremos? Especialmente sabendo que quase morremos, disse, virando-me para beijá-lo. Porque agora sei que você é alguém que vale a pena viver. Ele sorriu contra meus lábios. E navegar? Acrescentou. E navegar? Concordei. 6 meses depois, estávamos ancorados na Baía de Todos os Santos. E eu estava assistindo Diego conquistar minha família com a mesma facilidade com que havia conquistado meu coração. Minha mãe o adorava porque ele comia suas acarajés como se fossem a melhor comida do mundo. Meu pai respeitava sua habilidade como navegador. E meu avô disse que Diego tinha olhos de homem que conhece o mar. Então, disse minha mãe numa tarde, enquanto Diego e meu pai discutiam técnicas de navegação no quintal. Quando vão se casar? Quase cuspi minha caipirinha. Mãe! O quê? Ela riu. Não sou cega, Gabriel. Vocês se olham como seu pai e eu nos olhávamos quando éramos jovens. E ele claramente te ama. É complicado. O amor sempre é complicado, disse ela, pegando minha mão. Mas quando é real, vale a pena a complicação. Naquela noite, Diego e eu caminhamos pela praia onde eu costumava brincar quando criança. O luar criava um caminho prateado sobre a água, e o som das ondas me trazia paz de uma forma que não sentia há anos. Sua família é maravilhosa, disse ele. Eles gostam de você, disse. Especialmente minha mãe. Ela acha que devíamos nos casar. Diego parou de andar. E o que você acha? Meu coração disparou. Não havíamos falado sobre futuro a longo prazo, embora eu soubesse que queria um com ele. Eu acho, disse cuidadosamente, que seria loucura. Sua expressão caiu ligeiramente. Mas, continuei rapidamente, tem sido loucura desde o momento em que nos conhecemos. E até agora, nossa loucura tem funcionado muito bem. Ele sorriu então, aquele sorriso lento que ainda fazia meu estômago dar cambalhotas. Gabriel Santana,
disse ele, tirando uma pequena caixa do bolso. Quer ser louco comigo pelo resto da vida? Dentro da caixa havia 2 anéis simples de ouro, claramente feitos à mão por um artesão local. Diego, sei que é cedo, disse ele rapidamente. Sei que é loucura. Mas quase morrer me ensinou que a vida é curta demais para não lutar pelo que queremos. E eu quero você, Gabriel. Quero nossos futuros entrelaçados como nossas vidas já estão. Olhei para o homem que havia navegado direto através de todas as minhas defesas, que havia me ensinado que amar novamente era possível, que havia estado ao meu lado através de tempestades literais e metafóricas. Sim, disse, surpreendendo-nos ambos com a rapidez da minha resposta. Sim, quero ser louco com você. Quando ele deslizou o anel em meu dedo, senti como se estivesse finalmente chegando em casa, após anos de deriva. E quando nos beijamos ali na praia da minha infância, com o Atlântico sussurrando sua aprovação ao nosso redor, soube que havia encontrado meu porto seguro, 2 anos depois. Papai Gabriel, papai Diego está fazendo a vela errada de novo! Olhei para cima do meu livro de navegação para ver nossa filha adotiva, Sofia, apontando acusadoramente para Diego, que estava tentando ensinar-lhe nós marinheiros básicos no convés do Esperança, nosso novo iate menor que o Magnífico, mas perfeito para uma família. É um nó de escota, não um nó direito. Ela continuou com a seriedade absoluta que apenas uma criança de 7 anos poderia ter sobre técnicas náuticas. Diego me lançou um olhar de desespero fingido. Ela tem razão, disse eu, tentando não rir. Sofia, mostre ao papai Diego como se faz corretamente. Não acredito que estou sendo envergonhado por uma criança, murmurou Diego, mas seus olhos brilhavam de orgulho enquanto Sofia demonstrava a técnica correta com a paciência de uma instrutora experiente. Havíamos encontrado Sofia num orfanato em Barcelona 6 meses antes. Filha de navegadores que morreram numa tempestade, ela nos lembrou de nossos próprios traumas e da importância de segundas chances. Quando ela nos olhou naquele primeiro dia e perguntou se sabíamos navegar, Diego e eu trocamos um olhar e soubemos que nossa família havia se completado. Agora vocês podem me ensinar a fazer aquela manobra que fizeram na tempestade? Perguntou Sofia, terminando o nó perfeitamente. Diego e eu nos entreolhamos. A história de nossa fuga dramática havia se tornado lenda familiar, embora tivéssemos editado as partes mais perigosas para ouvidos jovens. Quando você for mais velha, disse Diego, e apenas em águas calmas. Promete? Prometo, disse ele, bagunçando seus cabelos escuros. Mas primeiro precisa dominar todos os nós básicos. Ela assentiu solenemente e voltou ao trabalho. Mais tarde naquela noite, depois que Sofia estava dormindo em sua cabine, Diego e eu sentamos no convés, observando as estrelas sobre o Mediterrâneo. Estávamos ancorados numa pequena cala na Córcega, longe de tudo e todos. Você sente falta? Perguntou Diego. Da aventura, do perigo? Às vezes, admiti. Mas depois lembro que temos uma aventura diferente agora. Uma que construímos juntos. Uma família, disse ele, entrelaçando nossos dedos. Uma família, concordei. Ficamos em silêncio por um momento, ouvindo as ondas suaves contra o casco e os sons noturnos da natureza mediterrânea. Eram momentos como estes que me faziam perceber o quão longe havíamos chegado. 2 homens assombrados por tragédias passadas que haviam encontrado cura um no outro. Gabriel, disse Diego suavemente. Obrigado. Por quê? Por não fugir, disse ele, erguendo nossas mãos entrelaçadas para beijar meus dedos. Por ficar e lutar por nós quando teria sido mais fácil partir. Obrigado por me dar algo pelo que vale a pena ficar, respondi. Naquela noite, enquanto fazia amor com meu marido sob as estrelas mediterrâneas, com nossa filha dormindo segura na cabine abaixo, senti uma gratidão profunda por todas as tempestades que havíamos enfrentado, porque sem elas, nunca teríamos aprendido que o amor verdadeiro não é apenas sobre encontrar porto seguro, é sobre encontrar alguém corajoso o suficiente para navegar as tempestades ao seu lado.
E quando Diego sussurrou meu nome na escuridão, sua voz cheia de amor e promessas de futuros ainda por navegar, soube que havia finalmente encontrado meu lar. Não num lugar, mas numa pessoa, numa família, em nós. O mar continuou sua canção eterna ao nosso redor. Mas pela primeira vez em minha vida, não me senti à deriva. Havia encontrado minha âncora, meu norte verdadeiro, meu para sempre. E juntos, enfrentaríamos qualquer tempestade que o futuro trouxesse. Chegamos ao fim desta jornada emocional através das águas turbulentas do amor e da redenção. Gabriel e Diego encontraram não apenas um ao outro, mas também a paz que ambos buscavam. Às vezes, as maiores aventuras não são aquelas que nos levam para longe, mas aquelas que nos trazem para casa. Obrigado por navegarem conosco através desta história de segundas chances, amor verdadeiro e a coragem de não fugir quando vale a pena lutar. Se esta história tocou seus corações tanto quanto tocou o meu ao escrevê-la, não esqueçam de compartilhar com alguém especial, porque todos merecem encontrar seu próprio porto seguro no amor. Fim.